todos, pessoal. A gente hoje está trazendo um tema que é muito comum aí no nosso dia a dia, que é a pancitopenia. E esse trabalho é um trabalho interessante porque ele foca exatamente em casos que chegam para hospitais terciários, como é mais ou menos a nossa situação do hospital universitário, entre terciário e quaternário, tá? E então a gente gostaria de pedir a Laura, que é nossa residente de segundo ano, que vai apresentar esses casos. Laura, fica à vontade. Bom dia, gente. Como o doutor Fernando já me apresentou, né? Meu nome é Maria Laura e eu sou a residente do segundo ano que vai fazer a apresentação hoje desse artigo que discute sobre a avaliação e investigação das causas etiológicas e incidência de pancitopenia em um centro terciário de saúde. Aí, começando pela introdução, né, ele caracteriza com relação ao que seria a pancitopenia, que é uma síndrome clínica caracterizada pela redução simultânea de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Aí, um aspecto clínico bastante variado, decorrente no geral de distúrbio subjacente, e o tratamento envolve o controle de sintomas e o tratamento das causas subjacentes, que é muito importante de levar em consideração os fatores epidemiológicos. Por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa que a gente tem que levar em consideração são as infecções, por exemplo, que são mais prevalentes. Laura, desculpa interromper, mas está dando muito eco, viu? Tá, é porque eu estou usando o microfone do celular, mas acho que eu vou tentar usar o do computador. Não há Aí vocês me necessidade de avisam se você tiver. usar não há necessidade de você usar o celular aí, não, Laura. Certo. Nenhuma necessidade. Conseguem ouvir? Muito bem, mas com eco. Tá. Eu vou sair do celular e tentar usar só o computador. Não há necessidade de usar o celular, Laura. Não, era porque eu achei que o som ia sair melhor. Dá para ouvir Não. agora? Se você usar esse do computador, sai perfeito. Pronto, eu não vou usar o celular. Sim, aí continuando, né? Que é importante de levar em consideração os fatores epidemiológicos e que não é uma doença em si, que é importante de ter isso em consideração, mas uma descoberta devido a um processo de uma doença subjacente que afeta a medula óssea e as linhas celulares periféricas. Embora existam estudos que revisem as patologias subjacentes achados de medula óssea na pancitopenia, poucos são publicados sobre a abordagem da pancitopenia na prática clínica. E o estudo teve como objetivo identificar as causas subjacentes mais comuns de pancitopenia em pacientes em um centro clínico terciário em Istambul para elucidação de padrões epidemiológicos na região. Aí os métodos e materiais. Foi um estudo que foi realizado em janeiro de 2008 até novembro de 2010 no Departamento de Clínica Médica do Hospital de Treinamento e Pesquisa Ibering Gureba, e os pacientes foram incluídos no estudo por meio de ambulatórios e serviços de emergência que chegavam no hospital. Aí eles definiram os valores limites para os parâmetros de definição de pancitopenia no estudo, que foram definidos como a contagem de leucócito menor do que 4.500, hemoglobina menor que 13 para homens e hemoglobina menor que 12 para mulheres, e a contagem de plaquetas menor que 150. Todos os pacientes eles teriam que ser adultos, recém-diagnosticados com pancitopenia, apresentando redução em todas as 3 linhagens de células sanguíneas, que foram incluídos no estudo, e foram excluídos do estudo os pacientes que apresentavam previamente pancitopenia, que já estavam em tratamento, e indivíduos que tinham recebido recentemente transfusões de sangue, quimioterapia, radioterapia, ou já com diagnósticos prévios de distúrbios congênitos, como talassemia ou anemia falciforme, gestantes e pacientes menores de 16 anos. Aí, como parte do tratamento clínico de rotina, os pacientes foram submetidos aos exames hematológicos básicos, sendo esses hemograma, o esfregaço de sangue periférico, e os testes adicionais foram realizados em pacientes selecionados de acordo com a suspeita clínica. Quando se suspeitou que a condição tivesse origem na medula óssea, foram realizadas a aspiração e biópsia da medula óssea. Também, quando eram casos infecciosos, eles direcionavam a pesquisa de acordo com a etiologia infecciosa. Aí, aqui, com relação aos resultados, né, a gente pode ver que 72 pacientes eram do sexo feminino, sendo 64,3% do total,
40 pacientes do sexo masculino, 35,7%, e o restado uma proporção de homens para mulher, sendo de 1 para 1,8. E a idade dos pacientes variou de 16 a 94 anos, com a média de 56,5, aumentando para mais ou para menos 20 anos. E a faixa etária mais comum foi de 70 a 79 anos, que era o número de 22 pacientes, sendo 19,6% desses pacientes no total. Em seguida, de 60 a 69 anos, com ele de 21 pacientes do total, sendo 18,8%. E de 20 a 29 anos e 80 a 89 anos foram 14 pacientes, sendo 12,5% cada. Aqui a tabela, né, que demonstra a variação da idade, o hematócrito, hemoglobina, o valor das plaquetas, e severidade da anemia e severidade da neutropenia e trombocitopenia. Aí nessa tabela, a gente vai ver a distribuição dos pacientes de acordo com a idade, como eu tinha falado anteriormente, sendo a maior parte dos pacientes, 19,6%, com a idade de 70 a 79, e somando no total, né, os pacientes mais idosos eram os pacientes que ocupavam boa parte do gráfico. Aí os resultados, né, que foram demonstrados também nesse estudo, a gente consegue verificar que a maior parte dos diagnósticos eram decorrentes de uma deficiência de vitamina B12, que era 20,5% do total, sendo o hiperesplenismo também junto de 20,5%, e depois 10,7% eram síndromes mielodispásicas e doenças infecciosas. E aí, as outras causas também definidas, sendo leucemia aguda 8,9%, induzida por drogas de 5,4%. Uma coisa que também chama atenção nesse estudo é com relação aos diagnósticos de lúpus, sendo que a grande maioria eram pacientes do sexo feminino. Isso também é uma coisa para se chamar atenção, em pacientes jovens do sexo feminino. Aí as etiologias, né? Cirrose hepática, foram 18 pacientes, que equivalia a 78,3%, isso das causas de panstopelia relacionada ao hiperesplenismo, que era junto com a deficiência de vitamina B12 a principal causa, hiperesplenismo idiopático, era 8,7%, e hipertensão portal não cirrótica, 8,7%. Esferocitose hereditária foi 4,3% do total. E aqui a distribuição das causas infecciosas que levaram à ocorrência de panstopenia. A principal foi a sepse, foi 50% do total, sendo brucelose 25% e salmonella typhi 8,3% e doenças infecciosas virosas 16,7%. Aí a discussão, né? A ideia do estudo também era a gente tentar observar e desenvolver um algoritmo diagnóstico abrangente e abordar uma abordagem multidisciplinar dos casos, em que o diagnóstico inicial não pode ser estabelecido e é de fundamental importância. As duas causas mais frequentes de pancitopenias foram identificadas como deficiência de vitamina B12 e hiperesplenismo, representando quase metade de todos os casos. As doenças hematológicas primárias originárias da medula óssea, leucemia aguda, linfoma e mieloma múltiplo foram observadas em uma menor frequência, e a pancitopenia por deficiência de vitamina B12 é observada em 5% dos indivíduos com essas deficiências, com taxa de prevalência que chegam a 74% em condições socioeconômicas baixas. O tratamento e diagnóstico precoce são importantes para evitar exames dispendiosos desnecessários, porque, como a gente pode ver, a maior parte das causas, a gente pode dar o diagnóstico e avaliação sem necessariamente a gente precisar fazer um exame de medula. E além das complicações hematológicas e neurológicas graves com esses exames dispendiosos. O hiperesplenismo foi identificado como uma das causas frequentes de panstopenia, e é um resultado que a gente vê com uma consistência importante na literatura. E existe mais uma coisa que chama atenção, é que tem grandes variações regionais na distribuição dos fatores que levam ao hiperesplenismo, e essa situação influencia diretamente a abordagem no tratamento. Nos países ocidentais, o consumo de álcool desempenha um papel mais dominante na etiologia da cirrose hepática, em comparação com outros fatores. Infecções endêmicas como malária e leishmaniose visceral são causas prevalentes de hiperesplenismo em países em desenvolvimento. Os casos de panstopenia causados por infecções virais, por exemplo, parvovírus B19, frequentemente se resolvem espontaneamente. Infecções graves como sepsis estão associadas a altas taxas de mortalidade e requer cuidado multidisciplinar. E a familiaridade com doenças endêmicas locais pode facilitar o diagnóstico e permitir um manejo eficaz. Os casos das panstopenias induzidas por medicamentos foram predominantemente associadas a agentes utilizados no tratamento de doenças hematológicas e neurológicas, sendo todos os pacientes afetados do sexo feminino.
Uma coisa que também é interessante a gente lembrar é que a contagem do reticulócito é um bom indicador da resposta da medula óssea. Quando a gente tem uma contagem prejudicada dos reticulócitos totais, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que seria uma doença decorrente da baixa produção na própria medula óssea. Enquanto a contagem elevada se indicaria uma destruição periférica, o que já ajuda a gente a diferenciar bem os diagnósticos diferenciais. E o esfregar sanguíneo também oferece informações importantes sobre a morfologia celular e é útil para o diagnóstico de neoplasias hematológicas ou anemia megaloblástica. E a investigação adicional deve-se considerar a elucidação das etiologias comuns de doenças, incluindo doenças hepáticas, infecciosas, parasitárias, triagem hemolítica para destruição celular, triagem autoimune para doenças reumáticas. Aí aqui também é trazendo algumas das causas, no caso, os medicamentosos, que tem algumas toxinas que são bem reconhecidas já como causas para a panstopenia. Benzenos, quimioterápicos, anti-inflamatórios, antiepilépticos, esteroides e clorafenical são bem conhecidos como causas para anemia aplástica. E o abuso de álcool pode afetar todas as três linhagens celulares. O álcool ele causa uma toxicidade direta na medula óssea, e o consumo excessivo do álcool pode aumentar a absorção do ferro pelo trato gastrointestinal, levando a uma sobrecarga de ferro, que pode contribuir para a hepatite e cirrose, que também são causas de pancitopenia e bicitopenias. E a radioterapia também é uma causa importante, que ela costuma causar um dano às células tronco-hematopoéticas e resultar em pancitopenia. Uma coisa que eu também tinha visto estudando para essa apresentação é que radioterapia não necessariamente só da nossa parte da hematologia. Uma coisa que alguns artigos traziam, por exemplo, pacientes que tinham algum histórico de neoplasia do trato feminino, que aí precisavam fazer radioterapia em região pélvica, que aí a gente tem a medula óssea e acaba que quando tem uma dose cumulativa maior que 5 Guytons, isso pode causar uma hipoplasia na medula óssea. Só que no geral é transitório decorrente, principalmente da radioterapia. Aí aqui eu trouxe algumas tabelas que é para demonstrar causas comuns de pancitopenia, uma forma também da gente poder ajudar na questão de diagnóstico. A gente tem que diferir, quando a gente já está fazendo clínica, né, e durante a nossa graduação, a gente aprende muito a dividir em grandes síndromes clínicas, que é para poder a gente facilitar a questão do diagnóstico diferencial. Dessa forma, a gente divide em produção prejudicada, tem uma destruição periférica, ou se pode ser associada. E seguindo aquela raciocínio diagnóstico para a gente poder dar o diagnóstico, a gente começa pelo hemograma, sangue periférico e o reticulócito, fazendo contagem de reticulócitos absolutos. Com isso, a gente já dá para descobrir se é uma produção prejudicada ou seria uma destruição na periferia. Aí as causas principais de produção prejudicada poderiam ser a anemia plástica adquirida ou congênita, uma infiltração da medula óssea por algum distúrbio, podendo ser uma malignidade, um distúrbio decorrente da mielofibrose primária ou autoimune, distúrbios granulomatosos, distúrbios metabólicos e deficiências nutricionais, ou uma síndrome mielodisplásica. Quando a gente tem uma destruição na periferia, a gente tem que pensar muito em processos autoimunes, como uma anemia hemolítica autoimune, uma pancitopenia, um sequestro esplênico. E a gente pode ter a mistura das duas coisas, como, por exemplo, um HPN, lúpus, uma leucemia ou uma síndrome hemofagocítica, drogas, até uma doença no enxerto versus hospedeiro e infecções. Aqui é trazendo um fluxograma justamente para a gente poder começar a fazer essa parte do diagnóstico, né? A gente tem uma confirmação da pancitopenia dada pelo hemograma, a gente tem que excluir causas de drogas ou toxinas que estejam causando esse efeito. Foi excluída essas causas, a gente vai começar a fazer o diagnóstico. Quais são os exames principais para a gente pedir no início? Sangue periférico, o estudo do ferro, contagem do reticulócitos e LDH. Se o sangue periférico demonstrar a presença de macrocitose, a gente tem que considerar alguns diagnósticos diferenciais, sendo eles síndrome mielodisplásica, anemia megaloblástica, anemia plástica. E depois disso, se caso tenha sido excluído nesse caso, ou a gente precisar de outros exames diferenciais, os próximos exames, que a gente até pode pedir em conjunto. Aqui até é um pouco mais do que a gente costuma pedir na nossa sequência inicial, mas zinco, deficiência de cobre, são hipóteses bem importantes que podem ser causa de pancitopenia. Presença a gente pediu um teste do CUMS, vitamina B12, plaquetas, reticulócitos, níveis da aptoglobina, os níveis de folato. Pedir sorologias, porque são causas também de pancitopenia, as sorologias para hepatite, ultrassom hepático e aqui até coloca a questão do sequenciamento da NGS, mas inicialmente da primeira avaliação não seriam dos exames que a gente faria no início.
E aí a gente dividiria nas grandes síndromes que eu expliquei, né? Se seria uma destruição periférica, se seria uma desordem constitutiva, se seria uma desordem de produção. E, a partir disso, se vocês forem ver, a questão do exame, o exame da medula óssea, a gente só faz mais para frente, não faz parte dos exames iniciais. Então, a gente tem que excluir as causas mais comuns inicialmente. Aqui também é outro fluxograma, também trazendo com relação a os diagnósticos diferenciais, aqui até trazendo algumas alterações associadas a malignidades que a gente também pode ver no sangue periférico, por exemplo, presença de bastonetes de alma, presença de blastos circulantes, presença de blastos bilobulados, presença de reação leucoritroblástica, da criócitos. Então, o sangue periférico é uma coisa que nos ajuda muito para a questão do diagnóstico diferencial. Aí aqui, só para trazer também, né, não falando sobre todos, mas mostrando como medicações, que eu falei que era uma das primeiras coisas que a gente tem que excluir, né? A gente tem várias medicações que, inclusive, a gente não costuma lembrar que são causas de bicitopancitopenia, mas são diversas medicações e algumas até que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Medicações da parte cardiovascular, diuréticos, da parte de, por exemplo, até o albendazol poderia ser uma causa. São várias medicações que são comuns no uso do clínico em geral, e são várias causas de pancitopenia. Mas aí, para a gente poder ter como diagnóstico, a gente tem que avaliar primeiro a retirada do medicamento e observar se existe a melhora dos níveis do hemograma. Aqui são outras medicações também, que são causas de pancitopenia. Aí aqui eu trouxe um pouquinho de alguns diagnósticos diferenciais para a gente discutir também, que seriam importantes a gente lembrar como causa de pancitopenia. Anemia plástica é um diagnóstico bem importante a gente ter em mente, é causado por uma falha da hematopoiesia, seja por causas adquiridas ou congênitas. Embora a causa da anemia plástica não seja clara, acredita que seja devido à destruição autoimune de células tronco hematopoéticas pluripotentes por linfócitos T, e diagnóstico estabelecido com o aspirado e biópsia de medula óssea que demonstram celularidade reduzida com ausência de fibrose de células malignas. Para a gente concluir o diagnóstico, além de medicações e infecções, deve-se excluir a ausência ou coexistência de hemoglobinúria paroxística noturna e síndromes hereditárias de insuficiência da medula óssea e síndrome mielodisplásica. Infecções no geral, né, que como eu expliquei, foi uma das principais causas que foi trazida no próprio artigo que a gente estava discutindo. Os agentes infecciosos foram identificados em cerca de 63,8% dos pacientes febris não oncológicos com citopenias, e cerca de 45% desses casos foram devido à infecção viral e a citopenia foi transitória em 83% dos casos. Aí, alguns vírus que é interessante a gente lembrar é o parvovírus B19, que ele ataca diretamente os proeritroblastos, enquanto a aplasia causada por outros vírus geralmente se deve a mecanismos mediados por células T. E a pancitopenia causada pelos vírus costuma ser transitória e reversível com a resolução da infecção. E se houver a suspeita de infecção viral, os agentes comuns que devem ser avaliados incluem hepatite infecciosa, como A, B e C, citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, o herpes vírus humano 6, parvovírus B19 e HIV. Aí a mielofibrose primária, a neoplasia mieloproliferativa crônica, caracterizada pela proliferação clonal de megacariócitos anormais. Do sangue periférico, a gente vai encontrar várias alterações bastante ricas, como o esfregaço mielofitísico, com células em forma de gota, os leucócitos com desvio para a esquerda, mais imaturos, e as hemácias nucleadas, e a biópsia da medula óssea é necessária para demonstrar a fibrose reticulínica. Aí uma coisa que também a gente tem que lembrar bastante é que a gente tem que ter a classificação entre alto e médio risco, de acordo com o score DIPSS Plus, e os pacientes que são definidos como alto risco, é muito importante a gente caminhar para o transplante de células-tronco. Aí, doenças que infiltram a medula óssea. São doenças que costumam causar metástases para a medula óssea, que podem causar pancitopenia, inferindo na produção das células sanguíneas. Seria por ocupação propriamente dita. A biópsia da medula óssea, o aspirado, citometria de fluxo e a imunofenotipagem de estudos genéticos são indicados para diagnóstico e prognóstico. A gente tem que levar em consideração a suspeita de leucemias agudas e, sendo importante, a biópsia dada a biologia agressiva da doença. Todos os pacientes com quadro de leucemia e que são elegíveis, eles precisam dessa estratificação de risco, principalmente pacientes jovens, para eles serem encaminhados para um centro de transplante após o diagnóstico.
As deficiências nutricionais, uma que a gente é muito importante de levar em consideração é a deficiência de vitamina B12, porque é decorrente da absorção não provavelmente ineficaz, enquanto a deficiência de folato se deve à ingesta inadequada e ao alcoolismo. A deficiência da vitamina B12 e folato deve ser suspeitada em qualquer paciente com panstopenia inexplicada, macrocitose, hipersegmentação dos neutrófilos e sinais e sintomas neurológicos inexplicáveis. O diagnóstico é feito pela dosagem dos níveis séricos de vitamina B12, folato e seus intermediários metabólicos que se acumulam nessas deficiências. Aí até algumas coisas que os artigos trazem da questão do número de pacientes que a gente tem com uso de cirurgias de bypass, gástricas e até distúrbios de absorção por conta dessa questão dessas novas medicações para o emagrecimento, né? Então, é um diagnóstico muito importante a gente ter em consideração. Gastrectomia vertical quanto bypass gástrico em Y de Roux pode ser causa de deficiência de vitamina B12. Aí, a síndrome mielodisplásica é uma doença clonal de células troncos caracterizada por uma medula óssea displásica, geralmente afeta pessoas com mais de 65 anos, com a predominância do sexo masculino, e o esfregar sangue periférico. Pode-se demonstrar células de Peugeot. Eu até trouxe no final algumas dessas alterações de sangue periférico para a apresentação, que seriam os neutrófilos bilobados, seria, no caso, o núcleo bilobado de neutrófilo com a comunicação com o estímulo fino, e células imaturas. E o tratamento consiste em cuidados de suporte, quimioterapia e ou transplante com base na pontuação de prognóstico. Aí o diagnóstico, é importante lembrar como é que a gente fecha o diagnóstico, né? Que seria de uma diminuição de um ou mais elementos sanguíneos sem outra causa, uma evidência morfológica de displasia do esfregaço periférico, aspirado e biópsia de medula óssea, e formas blásticas menor do que 20% da contagem total da aspirada de medula óssea. E o hiperesplenismo, que foi a segunda causa mais vista no artigo, né? É causado por esplenomegalia, com diminuição de um ou mais elementos sanguíneos, com consequência do aumento de seus precursores na medula óssea e a correção das citopenias por esplenectomia. O hiperesplenismo pode causar panstopenia pelos sequestros esplênicos e, em alguns casos, por hemólise. E a abordagem diagnóstica deve começar com exames de imagem, como tomografia de tórax e abdômen, buscando malignidade e sinais de hipertensão portal. Aí a hemoglobinuria paroxística noturna é uma doença rara de células tronco adquirida, causada por uma mutação do gene FIGA, resultando em uma membrana celular defeituosa. Os pacientes geralmente apresentam sintomas de anemia hemolítica e trombose locais atípicos. É um diagnóstico bem difícil do clínico fazer inicialmente, né? E se os exames iniciais apresentarem um teste de cômputo direto negativo, juntamente com a hemólise intravascular, deve-se suspeitar de HPN. E o teste confirmatório é com a citometria de fluxo, e o tratamento clássico é feito com eculizumab. Aí aqui é trazendo algumas das alterações, né, que a gente tinha falado previamente, que a gente consegue ver isso bem pelo sangue periférico, mostrando mais uma vez a importância do sangue periférico para a gente dar o diagnóstico adequado aos nossos pacientes. Dessas imagens a gente pode ver o esfregar sangue periférico do paciente com a leucemia mieloide aguda. Essa primeira imagem à esquerda, que a gente vê dois mieloblastos, que são células grandes, com alta relação núcleo-citoplasma e nucleus. E a gente também consegue ver aqui do lado, mais abaixo, no canto esquerdo, a célula de Peugeot, que seria esses dois lobos bilobados conectados por uma ponte interplasmática, e é um achado comum nas síndromes mielodisplásicas. Mais acima, a gente consegue observar um neutrófilo displásico, na mielodisplasia também. A célula abaixo, no centro, a gente consegue ver uma reação leucoritroblástica, a gente consegue ver uma leucoritroblástica nesse canto direito. E a gente também consegue ver, no caso, um neutrófilo hipersegmentado, que é sugestivo da anemia megaloblástica. Como conclusão, a gente consegue observar que a panstopenia é uma entidade clínica que representa uma ampla gama de condições médicas, e o primeiro passo no tratamento da panstopenia envolve a identificação da causa subjacente e a prestação de cuidados de suporte até que a panstopenia seja resolvida. A anamnese e o exame físico completo geralmente ajudam a identificar a causa, que pode levar a estudos diagnósticos mais específicos, e as causas etiológicas mais comuns de panstopenia em adultos, atendidos em Istambul e encaminhados por toda a Turquia, foram a deficiência de vitamina B12 e o hiperesplenismo. Aí, até o que eles trazem no próprio artigo é o quanto é importante a gente
fazer os exames iniciais, né, para poder dar esse diagnóstico. E às vezes a gente até vê isso, algumas vezes parecer que o pessoal fica muito aflito de já pedir os exames medulares de início, mas que o mais importante é a gente seguir uma sequência lógica até para poder dar o diagnóstico de forma mais adequada do paciente e evitar até de fazer exames invasivos nele. E assim, panstopenia é um mundo, são diversos diagnósticos diferenciais, é uma ampla gama de diagnóstico, uma forma muito rica da gente fechar esse diagnóstico, né? Obrigada. Obrigado, Laura, pela apresentação. E a gente partiria agora para alguns comentários. E, assim, primeiro eu queria fazer um comentário, é que, assim, esse trabalho é feito na Turquia. A Turquia hoje, pelo menos na nossa área, pode descompartilhar, Laura, se você quiser. Tá certo. Tem excelentes, não só em Istambul, mas também em Ankara, tem grupos excelentes e tem se destacado em vários eventos internacionais e publicações. Tem a professora Meral Beksak, que é uma referência mundial em mieloma múltiplo. Então, eles realmente têm a hematologia muito, é uma área muito diferenciada lá. É muito interessante isso. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que colocar como prioridade nessa nossa conversa hoje. A principal delas é que, assim, é fundamental o exame do sangue periférico, pessoal. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum no dia a dia as pessoas simplesmente olharem o exame do aparelho automático e receber isso e tomar aquilo como uma verdade, né? Então, acho que isso é talvez uma das maiores falhas. É frequente a gente participar de alguma discussão em que o indivíduo leva mielograma, leva o sequenciamento genético e ninguém sabe o que é que tem no sangue periférico. E quando deveria ser assim, o exame inicial, né, que é um exame que está na nossa mão. Então, nós, como hematologistas, vocês, os residentes, os estudantes e quem, se tiver com o caso, tem que ir olhar a lâmina, tá, pessoal? A citologia, ela é um grande aliado nosso. Recentemente eu fui ver um caso, acho que com a Lindiane, caso de dúvida e tal, e a gente examinou a lâmina e tal. Isso não dá para o hematologista uma segurança muito grande. Então, a morfologia, a citologia não pode ser abandonada, tá? Então, esse é um ponto inicial. E aí, dentro, é curioso, né, que eles colocam nesse trabalho deles, e aí a gente tem sempre que considerar aspectos epidemiológicos, como a deficiência de vitamina B12, que muitas vezes está associada à deficiência de folato, e é o hiperesplenismo. Então, eu queria começar falando da deficiência de B12. E é uma coisa que eu sempre que discuto algum caso, eu bato nessa tecla. A história clínica é muito importante, porque quando a gente dosa no soro, e às vezes pode estar normal, mas o intraeritrocitário pode estar diminuído. Então, se você tem aquela anemia macrocítica, ou mesmo uma pancitopenia, e você tem até uma história do indivíduo que fez uma bariátrica, ou que o indivíduo tem restrição alimentar proteica, por várias, a restrição alimentar proteica hoje, ela passa desde a falta de acesso à proteína as várias dietas alimentares de veganismo, vegetariano, etc., dietas miraculosas, etc., etc. E aí a gente acaba vendo que no dia a dia, você assim, a gente não faz ácido metilmalônico, né, que seria para confirmar. Então, às vezes faz homocisteína, ela está aumentada, fala a favor de deficiência de folato B12, né? Mas se você tiver uma alta suspeição, vale a pena uma prova terapêutica, mesmo por níveis normais, tá? Porque, de fato, a gente não faz um intraeritrocitário. O intraeritrocitário só seria feito por métodos de absorção atômica, que a gente, infelizmente, não usa. 30 anos atrás, eu vi um professor na USP fazer isso, mas de lá para cá, nunca mais vi ninguém fazer.
Então, realmente é inacessível. Então, fica essa consideração que quando você tiver suspeita clínica, eu acho que vale a pena pensar em repor e a incidência é muito alta, né? Um outro ponto é o alcoolismo, né? Que infelizmente ele permeia todo esse cenário. Então, é muito, muito importante. A questão do hiperesplenismo, ela é uma coisa que eu fico muito pensando na história do exame físico, de você poder olhar se o indivíduo tem baço aumentado ou não. Então, é muito importante o exame físico, pessoal. Examinar o abdômen, ver o traube daquele indivíduo. Às vezes o baço não está tão aumentado, mas o traube é ocupado. Isso é suficiente para fazer hiperesplenismo, né? E aí tem que ver realmente os vírus, ver o tempo de atividade de protrombina, ver a possibilidade de cirrose, né? E que não é infrequente, desde a cirrose alcoólica, né? Até por vírus e mesmo a autoimune. Então, é outra coisa que a gente deve pensar. Não podemos jamais esquecer a história de drogas, como a Laura colocou muito bem, né? Então, assim, os anti-inflamatórios, os anticonvulsivantes, né, são muito, muito importantes, tá? E aí aqui eu queria fazer um comentário sobre o reticulócito, tá? Reticulócito, ele, na verdade, o que ele reflete a atividade eritropoética da medula óssea, né? Então, é isso que ele está dizendo para a gente. Só que reticulócito, que às vezes eu vejo solicitações de reticulócito, sem nenhuma alteração, sem anemia, sem nada. Se a pessoa não estiver usando um anticonvulsivante, ou se não, assim, não faz muito sentido. Então, na maioria das vezes, o reticulócito, e ele é um exame de certa forma, na maioria dos laboratórios, ainda muito arcaico, tá? Ainda é feito manual, né? Em alguns lugares é feito o próprio aparelho libera, mas a maioria dos lugares é feito manual, tá? E então a gente tem que ter muito cuidado com o observador que faz e com a interpretação. Porque, como a Laura bem colocou, uma reticulocitopenia reflete que aquela medula não está funcionando. Mas a cor mais interessante, não sei se vocês prestarem atenção e acompanharem na enfermaria, às vezes a gente atende um doente interno, ele tem uma anemia, ele interno começa a se alimentar adequadamente dentro do hospital, apesar de dizerem que a comida nunca é boa, né? Essa é a queixa comum. O indivíduo começa a fazer reticulocitose. Então, ele começa a ter substrato e começa a fazer reticulocitose. Quando você tem anemia hemolítica, valendo mesmo, a reticulocitose é absurda, né? Então, você tem cúmulos direto positivo, anemia hemolítica autoimune, ou mesmo nas outras anemias hemolíticas hereditárias, né? Na própria anemia falciforme, tá? Então, você vai ter uma reticulocitose maior. Outra coisa que a Laura colocou, que é muito importante. Pessoal, não existe anemia aplástica com fibrose na medula, tá? E nem esplenomegalia. Então, se você tiver uma pancitopenia, você receber como uma possibilidade de aplasia de medula e tiver baço aumentado, tem que pensar em outro diagnóstico, tá? Então, esse é um ponto importante. A biópsia da medula óssea, se tiver fibrose e uma medula hipocelular ou mesmo aplásica, tem que pensar em mielodisplasia variante hipocelular por causa da fibrose. Então, é um dado que é uma informação que eu acho muito rica. A parte das infecções, como eles colocaram muito bem, há um predomínio das infecções virais. Mas para nós aqui é muito importante sempre afastar leishmaniose, tuberculose, tá? Sempre muito, muito importante, a despeito dos vírus, tá? E por último, eu queria comentar sobre a hemoglobinura paroxística noturna. Que é quase assim uma coisa. A gente depende da pesquisa do clone HPN. Por outro lado, tem duas situações importantes. Você pode ter clone HPN em outras doenças hematológicas, dentre elas a mielodisplasia, pode chegar até 10%, até um pouco mais, e não ter HPN. Tá? Então é preciso ter isso com clareza. Por outro lado, com hoje não sei se a Rafaela está aqui, com essas inúmeras possibilidades de tratamento da HPN, você tem aí uma situação que é quando tem o clone HPN
e tem uma aplasia associada. Esse indivíduo, ele tem indicação de transplante de medula óssea. Tá? Então, ele deve ser pensado. Inclusive, nós tivemos um caso recente, que o cara tem um clone HPN de mais de 70%, mas tem uma medula aplásica. Eu, inclusive, fiquei na dúvida se esse indivíduo deveria ir para o transplante, mas aí, uma reunião aí com os experts da HPN, chegamos à conclusão que o transplante ainda é mais eficiente. Então, esses são os meus comentários, e eu queria, então, abrir para perguntas, para comentários para a Laura, para esse tema, que é um tema, eu diria que é um tema quase intrínseco, né, de quem faz hematologia. É o dia a dia de quem faz hematologia. Eu abriria aí para comentários ou perguntas para a Laura. Ou se a própria Laura quiser falar alguma coisa. Eu posso comentar? Deve, Pronto. deve. Não, professor, é que realmente é um tema muito rico, né? Quando eu fui fazer até a aula, por que eu coloco tanto para não ficar tão cheio, ou no que focar. Mas que isso que até que o senhor falou sobre a questão de deficiência nutricional, é um negócio interessante. No meu parecer, acho que foi meu penúltimo mês, teve até um caso de um paciente que pediram parecer, levantando a possibilidade de anemia hemolítica por conta dos reticulócitos aumentados que estavam. Só que era um paciente que ele tinha uma deficiência nutricional, foi internado num contexto também dessa deficiência, tinha um histórico de alcoolismo, a dieta dele mudou durante a internação, e as provas de hemólise dele, ele não tinha aptoglobina alterada, tudo. E até quando eu fui discutir com o doutor Sérgio, uma das hipóteses que a gente até levantou dessa reticulose era como prova mesmo, que até na minha outra aula tinha sido sobre anemia ferropriva. E a gente vê como um dos critérios de resposta, o aumento da contagem de reticulose total. Que acaba que as pessoas se confundem bastante, né? Mas tem todo um raciocínio por trás que a gente tem que ter quando a gente pensa nas hipóteses. Que é um exame fácil da gente ver, sangue periférico também, a gente consegue dar o diagnóstico mais adequado para os nossos pacientes, sem necessidade de a gente invadir eles, né? Outra coisa que eu também achei interessante, que acabou que eu nem botei no slide, porque era mais do próprio artigo, mas que me chamou a atenção, era da questão da parte infecciosa, que eles chamam a atenção muito para isso, é muito específico da epidemiologia local. Lá em Istambul, uma das coisas que eles levam em consideração como uma das causas principais é brucelose e febre hemorrágica da Crimeia do Congo. São coisas notáveis na Turquia, que aí boa parte dos exames que eles fazem de triagem desse estudo, eles levaram em consideração para esses diagnósticos. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, observar bem a nossa própria epidemiologia do que é mais comum. Aqui no Ceará, uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é a leishmaniose, um diagnóstico bastante prevalente. Inclusive, vários pareceres a gente responde com pacientes com diagnóstico de leishmaniose. Não esquecer do HIV, né, pessoal? Acho que não podemos esquecer. Tem um comentário que eu queria fazer sobre a mielodisplasia, que inclusive chama a atenção nesse trabalho deles. Essa incidência de 10% de mielodisplasia é altíssima, tá? Certamente isso aí não deve ser tudo mielodisplasia, porque se você for ver claramente quando você separa pelo critério rigoroso, você vai ter a citopenia refratária de significado indeterminado, que às vezes é englobado como mielodisplasia, a alteração clonal de potencial indeterminado, que não tem citopenia, né? Então, às vezes é só clonalidade, então não tem citopenia, não entra nesse diagnóstico diferencial, mas a citopenia refratária, chamada com displasia em múltipla linhagem, né? Na verdade, eu fiz confusão. É a citopenia clonal de significado indeterminado. Ela é uma entidade que ela é próxima da mielodisplasia, mas não é mielodisplasia, porque ela não tem aqueles mais de 10% de displasia que a classificação da OMS pede. Então, o indivíduo tem alteração clonal, ele tem lá a sua alteração do cromossomo 7, ou mesmo um cariótipo complexo, uma deleção de qualquer coisa, uma trissomia do 8, mas ele tem menos de 10% de alteração displásica na medula óssea. Isso é muito frequente, e até há quem diga que é mais frequente que a própria mielodisplasia para cumprir todos aqueles critérios ali. Uma outra situação que é a chamada, é uma coisa muito interessante, que é a chamada síndrome da fragilidade do idoso. E é onde aquele indivíduo que chega com discreta anemia no consultório, que tem uma vitamina D, aí você vai ver que tem uma vitamina D baixa,
você dosa a eritropoetina sérica, que é outro capítulo à parte, porque os laboratórios liberam o critério da normalidade de 18 a 32, e aí quando o indivíduo tem anemia, na verdade ele deveria estar fazendo um feedback positivo e subindo esse valor, né? E é muito comum alguns clínicos questionarem quando a gente diz que aquele indivíduo está diminuído e que precisa repor eritropoetina, mesmo na miadisplasia ou nas anemias da fragilidade, síndrome da fragilidade do idoso. Esse termo é um termo muito interessante. Tem um colega da Áustria, de Viena, que chama Peter Valent, que foi ele que primeiro publicou isso, e é uma entidade, é muito interessante. Você começa a repor vitamina D e repõe eritropoetina e resolve tudo, e a pessoa volta com 30 dias dizendo, doutor, melhorei demais, eu estou ótimo, e não tem mais nada e tal. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas prescrevem azacitidina para esse doente, tá? Então, como SMD. Então, é um diagnóstico que precisa ser feito com muito cuidado, né? A gente, inclusive, se tiver dúvida, é preferível não fechar o diagnóstico. A gente tem, nós somos treinados para acertar, né? Sempre, o tempo inteiro, o diagnóstico. É isso que é exigido de nós. Mas mais do que acertar o diagnóstico, temos que acertar a conduta, né? Que é muito mais importante do que o diagnóstico. Porque às vezes a gente não sabe o diagnóstico, mas se a gente acertar a conduta e melhorar a vida do paciente, a gente está fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Então tem que ter muito cuidado com esse. Eu acho que esse 10% de SMD aí, se for dissecar realmente, porque SMD, pessoal, é percentual de 5% de diagnóstico. Porque você divide SMD em dois grandes grupos, né? Aqueles que têm blastos, como um caso que eu vi com a Lindiane essa semana, tinha 13% de blasto, e aí o que tinha anteriormente não interessa, porque é passado, mas o que tem agora é 13% de blasto, que você classifica como anemia refratária com excesso de blastos, né? No caso tipo 2. E o outro grupo é aquele grupo das citopenias que fica lá como baixo risco, né? Que pode ser desde uma citopenia refratária de significado indeterminado, se não tiver displasia na medula óssea, porque você pode ter, como a doutora Helena colocou, e nós temos nosso professor pioneiro e foi quem iniciou a hematologia no estado do Ceará, o professor Murilo Martins, que está vivo entre nós, e ele dizia que só tinha ficado a leucopenia para ele. A leucopenia isolada, que ninguém sabe de onde vem, ninguém quer, ninguém sabe o que fazer. E muitas vezes, então assim, se essa leucopenia é isolada, o cara não tem infecção de repetição, às vezes ela é constitucional, né? Então, às vezes, essa raça negra, às vezes, tem leucopenia mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão ampla do processo, né? Pessoal, eu acho que ainda temos tempo e outras pessoas podem falar, por favor. Se não falar, eu vou ter que pedir vou pedir então para o Gustavo fazer um comentário, uma pergunta e a sua impressão, Gustavo, da aula e as suas dúvidas ou mesmo os comentários. Oi, pessoal. Bom dia. Queria parabenizar a Maria Laura pela excelente apresentação. Realmente um tema muito relevante para a nossa prática. Pegando o gancho da última parte que o Dr. Fernando tinha comentado, né, sobre a questão da leucopenia da população negra, realmente lembrando aí da neutropenia étnica, né, do fenótipo do Duff null, esses pacientes podem apresentar e ter essa alteração do hemograma aí como uma alteração que pode chegar para a gente como uma interconsulta, né, como um pedido de parecer. Uma outra questão que eu achei bem importante da aula é em relação à questão dos principais diagnósticos que eram apresentados no centro terciário, né? A gente tinha uma deficiência de vitamina B12 e um hiperesplenismo, diagnósticos que, teoricamente, seriam para uma atenção primária conseguirem dar esse diagnóstico. Mas, assim, realmente existem casos e casos. Tem casos que realmente deixam mais dúvida, pacientes com hipovitaminose B12 que têm alterações de uma eritropoiese ineficaz e começa a ter alteração de LDH, alguns sinais de hemólise, que podem deixar realmente o médico assistente mais em dúvida, mas lembrando sempre da questão do reticulócito, né, que é um paciente com
uma deficiência nutricional com reticulocitopenia. Então, a gente começa a trazer realmente aí para um entendimento melhor da fisiopatologia para trazer um diagnóstico mais correto. E, vez por outra, acontece. Realmente, da gente se deparar com um paciente que tem citopenias, que tem uma pancito, em geral, mais às custas ali, talvez, de uma linfopenia, mais do que uma neutropenia, e uma plaquetopenia ali moderada. E quando se para ver o paciente como um todo, olhar o exame físico, olhar realmente a história clínica daquele doente, você vai ver que tem um fator de risco ali para uma hepatopatia, que tem alterações no exame físico que são sugestivas de uma hepatopatia crônica. Então, que muitas vezes chegam para a gente pedidos, não, esse paciente precisa de uma avaliação medular, ele precisa disso, daquilo outro, mas na verdade a gente precisa de uma história clínica e de um exame físico adequado. Somando aí, claro, com um esfregaço de sangue periférico, né, que é nosso arsenal aí diagnóstico muito importante, para tentar flagrar alterações que sejam mais específicas daquela patologia ou pelo menos excluir alterações mais perigosas que nos levariam a pensar em fazer um estudo medular. Mas, de uma forma geral, assim, a aula contemplou bem os principais diagnósticos diferenciais, trouxe para a gente um raciocínio lógico da propedêutica para esses pacientes, para a gente tentar, inclusive, levar isso para as outras especialidades também, né? Para a gente levar isso como uma forma da gente, além de nos educar, mas também educar os demais colegas, para a gente chegar aí com um diagnóstico mais assertivo, uma conduta mais assertiva, como o senhor falou. Obrigado, Gustavo. Uma coisa super importante desse trabalho aí do grupo da Turquia é que mieloma, linfoma, as outras doenças, leucemias, são um número menor, né? Então, de fato é na prática, né? Graças a Deus, né? A gente não tinha onde internar o povo, né? Para tratar tanta gente. Já não temos e não teríamos mesmo. Eu queria ouvir, então, o Felipe. Bom dia, professor. Primeiro, parabenizar a Laura, né, pela revisão. Eu acho que, assim, os principais pontos da aula que eu achei, né, já foram bem reforçados, né, mas nunca é demais reforçar na questão da história clínica e do exame físico corretamente feito, né. Várias das principais etiologias podem ser das principais etiologias de panцitopenia, né, podem ser diagnosticadas já nesse contexto, né, evitando uma avaliação mais invasiva, né, avaliação medular, que muitas vezes a gente na pressa, né, de querer dar logo o diagnóstico, de resolver a vida do paciente, a gente acaba podendo submeter o paciente a procedimentos invasivos que podem ser evitados, né. Dentro desse contexto, né, sempre reforçar o propedêutico, né, então a gente seguir os fluxogramas justamente para não pular etapas, né, ter cuidado, né, então, como já foi falado depois da história clínica do exame físico, né, checar o esfregaço periférico para ver se tem algo que indique para a gente uma necessidade, alguma etiologia medular primária, né, que realmente teria indicação da fazer a avaliação medular. Mas sempre nesse contexto, né, de reforçar esses princípios fundamentais da medicina para a gente evitar expor o paciente a procedimentos invasivos e mesmo após esses procedimentos, né, ficar com alterações confusas, né? Então, paciente que tem uma deficiência de B12 pode ter displasia na medula, acaba podendo se dar um diagnóstico errado aí e o paciente ter esse estigma. Então, a gente tem muito cuidado em indicar os procedimentos, né, e sempre tentar seguir a propedêutica adequada. Mas acho que esses pontos já tinham sido reforçados, né? Acredito que é isso o principal da aula que a Laura trouxe. Uma coisa que você colocou, Felipe, que é importante, é que, assim, tanto a deficiência de B12, o folato, ou mesmo as infecções virais, e HIV principalmente, podem levar a displasia na medula óssea e não ser mielodisplasia, doença neoplásica. Então, aquilo é uma alteração displásica ou displástica, como queira, secundária. Então, não dá para comprar, baseado só no mielograma, fechar esse diagnóstico, tá? Então, tem que ter essa cautela, e é muito importante. Outra coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, álcool, pessoal, ele leva até a aplasia de medula, tá? É uma coisa que não podemos esquecer nunca, tá? Realmente algo que não podemos esquecer. Eu queria ouvir, então, a Emanuele. Por favor, Emanuele.
Bom dia, professor. Bom dia, Laura. Parabéns pela aula, Laura, muito bem apresentado, né? As principais causas de pancitopenia. Eu estava aqui durante a aula comentando com o Gustavo que a Laura comentou muito bem as causas mais corriqueiras, né? As que estão mais presentes na nossa prática, mais presentes na prática do clínico. Mas estava comentando com o Gustavo um caso que eu vi recentemente, de uma amostra um pouquinho mais viciada, né? Porque, como eu dou plantão de clínica no mental, mas esses dias chegou um paciente lá com a anorexia nervosa. E aí veio com pancitopenia também. E deixaram o parecer para eu responder. E quando foi conversar com a paciente e tudo mais, pedi os exames pré-medulares iniciais, veio B12 indetectável, ácido fólico abaixo do nível de referência detectável também. E aí, como a gente tem um crescimento muito grande dessas causas psiquiátricas, né? Cada vez mais a gente tendo paciente com transtorno psiquiátrico, fica aí também um alerta para a gente pensar em deficiência nutricional em casos de pacientes que são saudáveis da parte fisiológica, né? Mas que tem problema psiquiátrico associado, podendo levar a esse tipo de deficiência. Então, um outro diagnóstico diferencial aí para a gente pensar também nesses pacientes. Sangue periférico eu não tive como ver, porque infelizmente lá no hospital não tem microscópio para a gente olhar, mas acredito que talvez tivesse as alterações clássicas e tudo para a gente dar um diagnóstico mais bonito se tivesse como, né? Obrigado, Emanuel. Excelente colocação. Doutora Helena, uma pergunta. Na sua prática, né? O que é que mudou nos últimos anos? De quando a senhora começou para o que a gente tem hoje? Mudou muito? É igual? Qual seria aí a sua visão? Fernanda, eu estava exatamente aqui ouvindo a Laura. Muito boa apresentação, Laura. E pensando aqui, eu não posso nem falar, porque seria a hora da saudade, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer era uma coisa que a gente fazia também pela escassez dos outros recursos, que era o exame do sangue periférico e da medula óssea, do mielograma, porque até biópsia era difícil, né? E então todos nós, quer dizer, todos nós, doutor Murilo, eu, a Clara, porque até todos nós éramos poucos, né? Obrigatoriamente a gente examinava o sangue periférico. Até a gente ria e dizia que é para dizer assim, meninos, eu vi, como o Juca Pirão, né? Eu examinei, eu vi. Mas também, Fernando, nós tivemos numa época de muitos casos de calazar, que vinha para o serviço de hematologia e daí a gente fazia o diagnóstico e encaminhava para o São José. Então, eu acho que foi a Emanuela que falou há pouco, que não tem o microscópio para examinar. Eu sairia louca atrás do microscópio, viu, Emanuela? Porque aquilo que você vê, você grava muito melhor. O nosso primeiro caso de HPN, Fernando, era de uma menina, uma moça, sinal muito agradável ela, que o diagnóstico era anemia plástica. Inclusive transfundida, mal confusão. Ela ficou mal, a gente internou. Sabe como foi o diagnóstico? Acompanhando a doente, a primeira urina da manhã era uma urina escura. Então, o que acontecia? O que a gente aprendia? O paciente faz uma hemólise intravascular noturna, quando baixa o pH. Aí, então, vamos fazer o quê? O teste de RAM. Quando eu escuto vocês falarem hoje, o clone HPN, não sei o que mais, não sei o que mais. Eu acho isso tão lindo, porque realmente nós fizemos o diagnóstico. Mas, assim, com esse, era o RAM e Crosby, se eu não me engano. O nome. Exatamente. Eu acho que eles nem sabem o que é, doutora Helena. Nós nem podemos dizer porque isso denuncia a Eu nossa às vezes tenho idade. medo de falar para eles, porque é pura hora da saudade. Mas só tinha o teste de RAM na época, não tinha nada disso de clone HPN, nem se sabia direito a associação com a mutação do PIG-A, isso é coisa de uns, sei lá, de uns 20 anos para cá, talvez 15 anos, sei lá, por aí, e entre 20 e 15 anos. E, na verdade, que foi esclarecendo mais, mas a gente fazia o teste de RAM
que era coletar uma amostra com um grupo sanguíneo semelhante e ver se aquilo ali confirmava que estava hemolizando. E era um... O pH era meio confuso. Outra coisa, Fernando, que a gente sempre perguntou para doentes com leucopenia, com pancitopenia, principalmente a leucopenia, se eles moravam perto de onde tinha esses grandes transformadores de energia, sabe? Sim, sim. Eu nunca entendi muito bem se aquilo irradiava ou o que era, Tinha essa história. era obrigatória de fazer para o doente. Bom, aí eu digo para os residentes maravilhosos que você tem hoje, cada qual 1000 vezes mais sabido do que eu. Meninos, eu vi, porque eu vi desde o começo, então eu fico muito feliz de estar acompanhando todo esse progresso e esses novos exames, novos diagnósticos. Obrigada, Laura. Obrigado, Eu que doutora Helena, agradeço, doutora Helena. pelos comentários, e chegamos ao final aí da nossa reunião. Queria agradecer a Laura pela apresentação, agradecer a todos vocês e desejar um bom resto de semana, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.